Bem-vindo ao Electrified. Eu sou Dylan Loomis. Obrigado, LNK, por usar meu link da Tesla. Parabéns pelo novo Tesla. E também ao meu novo apoiador, Larry H. Obrigado por apoiar o canal. Comentando rapidamente, a Tesla inaugurou um novo centro de treinamento de IA na China, segundo o vice-presidente da Tesla China. Taolin afirmou que a Tesla participará de iniciativas de direção assistida na China, mas não deu um prazo para a implementação. Recentemente, quando Elon fez aquele discurso no Fórum Econômico Mundial, Elon disse: "Esperamos obter a aprovação do FSD supervisionado na Europa, com sorte no próximo mês, que seria fevereiro, e talvez um cronograma semelhante para a China." No entanto, acabamos de ver o China Daily afirmar isso. Relatos recentes da mídia estrangeira sobre uma aprovação iminente do FSD da Tesla na China são imprecisos. A fonte não forneceu mais detalhes sobre o status atual ou o cronograma para qualquer possível análise do FSD pelos reguladores chineses. Temos pelo menos uma fonte chinesa respeitável que, após o comentário do Elon, afirmou não esperar a aprovação total do FSD da Tesla antes de fevereiro. E lembre-se, na China não é chamado de FSD. Eles tiveram que mudar o nome para Direção Assistida Inteligente. Então aqui no canal vou chamar de IAD. E eu encontrei outro artigo que dizia que uma fonte do governo chinês indicou que a China não vai aprovar o FSD da Tesla tão cedo. O que sinceramente faz sentido para mim, já que a Tesla só agora está ativando esse centro de dados de IA na China. Eles vão precisar colocar isso para funcionar, escalar e realmente treinar esses modelos chineses locais por alguns meses. Não se esqueça que até agora o software IAD que a Tesla tem rodado na China tem usado vídeos da internet. Isso para treinar todas as regras e regulamentos locais que são específicos da China, e com base nas poucas análises que recebemos do software vindo da China, esse é o principal problema. Um dos maiores desafios são as faixas de ônibus e seus regulamentos. Elon já afirmou que isso é muito importante. Há restrições de horários. Em alguns períodos do dia, carros podem usar as faixas, em outros não. Se um veículo não autorizado entrar nessas faixas no horário errado, recebe penalidades ou taxas imediatas, já cobradas de alguns usuários da Tesla. Por um lado, isso é animador porque, é claro, o IAD da Tesla na China provavelmente vai melhorar significativamente nos próximos meses. Não sabemos quão rápido isso ocorrerá, pois não divulgaram o tamanho nem a capacidade do novo centro de IA. Mas, por outro lado, acho que também é seguro dizer que a Tesla não vai conseguir exportar nenhum desses dados de aprendizado da versão chinesa do IAD para o restante da frota. Por um tempo, isso ficou em uma área cinzenta. A Tesla provavelmente tentava exportar esses dados de direção para aprimorar o modelo global. Mas, pelas leis de exportação de dados da China e o novo centro de IA, suponho que isso está fora de cogitação por enquanto. E lembre-se, até agora, a Tesla só possui aprovação parcial do IAD. O software ainda não lida em grande parte com estacionamento autônomo. Por falta de treinamento nas regulamentações locais, muitos usuários reclamam de intervenções frequentes. E além disso, o governo chinês impôs à Tesla a obrigação de obter aprovação para cada nova atualização de software antes de lançá-la. Essa aprovação que Elon esperava para fevereiro, mas deve atrasar, serve para liberar o software e deixá-lo mais próximo do FSD que conhecemos, sem tantas limitações. Há algumas semanas comentamos sobre o programa de vouchers na Califórnia para caminhões semi-pesados híbridos e de emissão zero, e o domínio da Tesla nesses vouchers. Agora, algumas pessoas estão reclamando. Para relembrar, o programa é o AVIP, Projeto de Incentivo a Vouchers para Veículos Híbridos e de Emissão Zero, e como dissemos, quase 1.000 vouchers foram provisoriamente destinados ao Tesla Semi, dando à Tesla uma fatia substancialmente maior do financiamento do que qualquer outro fabricante. A Tesla continua posicionada para receber cerca de 165 milhões de dólares, enquanto o próximo maior beneficiário, um fabricante canadense de ônibus chamado Nuclear, garantiu apenas 68 milhões. Os valores dos vouchers para o Tesla Semi variaram de 84 mil a 351 mil dólares por veículo após ajustes nos dados. Este programa permite incentivos que cobrem até 90% do preço de tabela para operadores de frotas privadas. O que significa que sim, essas empresas que estão fazendo pré-encomendas do Tesla Semi podem acabar conseguindo até 90% de desconto no preço do Tesla Semi por meio desses vouchers. Depois, você verá isso no site do HVIP. No final de janeiro deste ano, a Tesla estava com cerca de 140 milhões de dólares em financiamento. Ou seja, nos últimos 9 dias de fevereiro, a Tesla recebeu aproximadamente mais 25 milhões de dólares em financiamento. Esse programa existe há cerca de 15 anos, mas é administrado pelo CARB, o Conselho de Recursos do Ar da Califórnia, e funciona assim.
Fabricantes como a Tesla precisam certificar seus veículos de emissão zero junto ao CARB. Depois que um veículo como o Tesla Semi é certificado, ele é então listado no catálogo do HVIP, e então as frotas, ou seja, os compradores. Empresas como a PepsiCo e o Walmart fazem seus pedidos de compra, ou, neste caso, pré-encomendas do Tesla Semi. Então, quando a Tesla recebe essas pré-encomendas, ela pode solicitar esses vouchers, o que é feito em nome dos compradores das frotas. E uma curiosidade, antigamente havia um limite de 100 por veículo, mas isso foi removido. Então agora, marcas populares como a Tesla não são penalizadas. Mas as reclamações estão surgindo porque o Tesla Semi ainda não está em produção, o que significa que todos esses fundos ficam retidos até que as entregas comecem. Outras empresas menores, com veículos já qualificados e em produção, afirmam que isso não é justo. Por isso explico toda a mecânica, pois tudo se resume a onde está a demanda por veículos no mercado. A CARB não simplesmente decide arbitrariamente quais empresas recebem esses vouchers? As próprias empresas, como a Tesla, na verdade precisam receber pedidos para poder solicitar esses vouchers em primeiro lugar. Então, como eu disse da última vez, isso é realmente um ótimo indicativo de onde está a demanda. E apesar de já existirem outras opções disponíveis no mercado para a produção atualmente, as empresas ainda estão optando por fazer pré-encomendas do caminhão da Tesla. Então, a realidade da situação é que a Tesla está na frente aqui. Eles têm os $165 milhões em financiamento reservados com base nas pré-encomendas recebidas, o que efetivamente significa um pipeline considerável de vendas subsidiadas, por assim dizer. Com os concorrentes já produzindo veículos, eles estão ficando para trás nesse jogo de soma zero, pois o programa tem recursos financeiros limitados. Então, quando temos pessoas como Alexander Wallitz, da Rising, que é uma empresa concorrente de caminhões elétricos, dizendo: "Não acho exagero dizer que isso é distorção ou manipulação de mercado." A CARB praticamente sozinha fez da Tesla líder em caminhões elétricos, mesmo sem nenhum veículo entregue aos clientes. Mas como já explicamos, a CARB não agiu sozinha. A Tesla apenas recebeu os pedidos e solicitou os vouchers. Como funciona esse programa? Então é um indicativo de demanda, não um processo arbitrário da CARB. Então, embora algumas dessas reclamações possam ter um pouco de fundamento, o Tesla Semi ainda não está em produção. Pelo menos para mim, isso parece muito mais inveja da concorrência. E outro ponto importante, a CARB. Autoridades afirmaram que incentivos de concessionárias locais para veículos elétricos, distintos do programa HVAP, subsidiaram pedidos do Tesla Semi e reduziram os subsídios estaduais. Isso significa que, quando empresas como a PepsiCo compram o Tesla Semi, podem acumular esses incentivos e receber os vouchers do HVIP do estado. Eles também recebem reembolsos de concessionárias, subsídios da PGIE e de programas oferecidos por essas empresas. E potencialmente créditos fiscais federais e/ou estaduais, dependendo do estado. O que também faz muito sentido, porque a Tesla é a empresa que está impulsionando a infraestrutura de recarga para todos esses caminhões elétricos. Assim, a Tesla receberá um grande financiamento das concessionárias para construir essa infraestrutura. Algumas dessas empresas deveriam agradecer a Tesla por receberem mais dinheiro das concessionárias, lembrando que há um limite para isso. Programa HVIP para 90% do preço de tabela de um veículo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a Tesla receber mais dinheiro das concessionárias, então ela realmente precisaria de menos dinheiro do programa HVIP, deixando mais desse fundo disponível para a concorrência. Então vamos supor que $0,000... Bem, o limite é de 90%, o que significa que o programa de vouchers HVIP só pode cobrir até $270 mil. Então vamos supor que a Tesla receba $0,000 da PGIE. Isso quer dizer que a Tesla só precisa de $170 mil em vouchers, já que não pode passar do 90%. Então sim, essas frotas podem acumular esses incentivos. Mas há nuance nessa conversa, e acontece que essa nuance beneficia a concorrência, resultando em mais financiamento de vouchers disponível para eles. Graças à Tesla por abrir o caminho, ser a pioneira, assumir o risco e conquistar esse financiamento das concessionárias para a infraestrutura de recarga. Como Elon disse, o Tesla Semi começa a produção em grande escala este ano, e Dan Priestley respondeu com LFG, muito animado para começar. A Tesla atualizou a página do Tesla Semi no site com as especificações, mas ainda não atualizaram os gráficos. Ainda. Eles ainda usam a versão antiga do Semi, sem a barra de luz frontal. Pause a tela para ler todas as especificações. Mas como esperávamos, vão ser 2 modelos para começar. O modelo de alcance padrão chega a 325 milhas com o peso bruto combinado de 82 mil libras, e o de longo alcance ainda é de aproximadamente 500 milhas.
Mas assim como nos veículos de passeio, a Tesla diz que as especificações dependem da configuração do veículo. Ou seja, quando o configurador estiver disponível, essas frotas podem ter a opção de mudar coisas como as rodas, o estilo do teto, os recursos da cabine interna e assim por diante. Como Elon está jogando xadrez. Bem, foi aqui que o jogo começou. No fim de semana, nós descobrimos: 2 legisladores de Nova York anunciaram um projeto de lei para impor moratória de 3 anos no desenvolvimento de data centers. Nova York é pelo menos o 6º estado a propor lei que suspende o desenvolvimento de data centers apenas nas últimas semanas. Moratórias de data centers estão sendo testadas como modelo em diversos estados do país. Tanto democratas quanto republicanos estão avançando exatamente com esse tipo de moratória. O projeto de lei surge durante uma onda bipartidária anti-data center que tomou conta do país nos últimos meses. Bernie Sanders foi um dos primeiros a propor uma moratória nacional para a concessão de licenças a data centers. Ele afirmou querer que os benefícios da tecnologia atendam a todos, não só a 1% mais rico. Mas também temos Ron DeSantis, da Flórida, criticando duramente os data centers, e ele já propôs anteriormente uma legislação que ofereceria várias proteções ao consumidor e limitaria a expansão dos data centers na Flórida. Ele disse: "Não creio que muitos queiram pagar mais na conta de energia só para um chatbot corromper uma criança de 13 anos online. As contas de energia e as preocupações ambientais são legítimas, mas acredito que a maioria concorda." Essa é uma visão bastante míope, pelo menos quando se trata da capacidade desses sistemas de IA. Legisladores de outros 5 estados, Geórgia, Maryland, Oklahoma, Vermont e Virgínia, também apresentaram projetos de lei neste ano. Isso imporia diversas pausas temporárias no desenvolvimento de centros de dados. Até o fim de dezembro, pelo menos 14 estados tinham cidades ou condados que suspenderam a permissão e construção de centros de dados. Centros de dados no espaço não são apenas tendência por causa da tecnologia atual, mas é uma tentativa de contornar essas preocupações e limitações crescentes dos centros de dados na Terra. Elon disse isso em entrevista recente. Empresas enfrentam falta de eletricidade e filas nas concessionárias ao tentar implementar computação avançada de IA. Então, qual seria a melhor maneira de continuar escalando do que evitar todas essas preocupações de uma vez por todas? E certamente, empresas como a Microsoft e outras estão focadas em serem melhores parceiras das comunidades locais, numa tentativa de aliviar os temores NIMBY, não no meu quintal, e Shai está fazendo o mesmo. Não importa quanto você tente se aproximar ou retribuir, a oposição tende a crescer. À medida que mais pessoas da população em geral percebem o que está acontecendo e o que realmente está por trás dessas ferramentas de IA, elas estão aprendendo lentamente a usá-las. E como sabemos, nem toda empresa que depende desesperadamente de data centers de IA vai ter a saída de emergência que a Tesla e a SpaceX têm. A reutilização da Starship é fundamental para tudo isso. Se for bem sucedido, o custo para a SpaceX e para a Tesla acessarem esses data centers orbitais será muito menor do que para qualquer outra empresa. E novamente, aconteça ou não uma fusão após o IPO da SpaceX, tanto a Tesla quanto a SpaceX vão se beneficiar muito das sinergias, desbloqueando os data centers orbitais mais acessíveis e eficientes do mundo. Então, enquanto muitas empresas vão passar seus dias lidando com a burocracia e ficando presas, Tesla e SpaceX vão basicamente passar por cima de todas elas. Sim, como mencionado, por enquanto são só alguns estados, mas lembre-se, esse desenvolvimento ocorreu nas últimas semanas, então em alguns meses provavelmente serão bem mais. E mesmo que nada disso estivesse acontecendo, ainda assim é verdade, isoladamente, que Elon acha que data centers em órbita serão a forma mais econômica de continuar escalando a IA, mesmo que todas essas regulamentações não estivessem em oposição a essas expansões de data centers. E não se esqueça, esses projetos de lei que estão sendo apresentados ainda precisam passar por todo o sistema. Mas neste momento eu só queria destacar o sentimento e para onde as coisas estão caminhando. A Tesla alugou discretamente um grande espaço de manufatura avançada perto de sua fábrica principal em Fremont. A Tesla acabou de finalizar o contrato de aluguel de um imóvel industrial de 24.800 metros quadrados, mas o relatório da Costar também disse que há uma propriedade de reurbanização separada de 14 acres que a Tesla também pode estar assumindo. Eles disseram que não está claro se a Tesla vai usar essa instalação para robótica, carros ou ambos. E sobre essa segunda propriedade, eles disseram que no mês passado, a Tesla alugou uma instalação de P&D de 10.000 metros quadrados que fica a poucos passos da fábrica de Fremont, ou seja, entre essas duas instalações, são mais de 35.000 metros quadrados de espaço. Para comparar, a fábrica de Fremont tem mais de 465.000 metros quadrados
Esses novos prédios representariam apenas cerca de 7% da área total da fábrica de Fremont, pelo menos antes de adicionar esses novos prédios ao conjunto. E considerando que um prédio do Costco geralmente tem cerca de 14 mil metros quadrados, isso seria mais do que 2 prédios do Costco. Os novos prédios estão a cerca de 5 km de distância, ou 5 a 10 minutos de carro entre eles, e ambos ficam a 10 a 15 minutos de carro da fábrica principal de Fremont. E com a redução da produção dos modelos SNX em Fremont, como sabemos, a Tesla vai se preparar para a produção do Optimus de terceira geração. A especulação agora, claro, é que esses novos prédios sejam para o Optimus e ou para o Roadster. Não se esqueça, na entrevista recente, Elon falou sobre a Academia Optimus, onde implantarão milhares de Optimus para interagirem e aprenderem juntos. Então talvez parte dessa nova área seja usada para isso. Temos a Tesla ultrapassando a Toyota e se tornando a marca de carros mais confiável da França para 2025. Isso, de acordo com um ranking nacional de confiabilidade publicado pela revista Auto Plus, a Tesla ficou em primeiro lugar geral no estudo de confiabilidade deles, superando a Toyota, que era referência há muito tempo. Em todas as motorizações, os veículos da Tesla não tiveram defeitos graves recorrentes, apenas casos isolados no braço da suspensão, cobertos pela garantia. Outros problemas eram pequenos, como falhas na tela e preocupações com as maçanetas. A publicação destacou que, apesar dos veículos elétricos terem menos peças móveis que os a combustão, não são necessariamente mais confiáveis. E pelo que pude perceber, Auto Plus parece ser uma das principais revistas automotivas no mercado francês. Ela existe há mais de 35 anos e parece ser conhecida por pesquisas bastante aprofundadas, com um histórico sólido de testes e reportagens independentes. No passado, você talvez tenha visto alguns vídeos viralizarem alegando que os veículos elétricos capotam com uma frequência muito maior do que os veículos a gasolina. No entanto, os dados, pelo menos quando se trata da Cybertruck, certamente não apoiam essa afirmação. Nos testes de colisão da NHTSA, a Cybertruck apresentou a menor chance de capotamento entre as picapes avaliadas. Um risco de 12,4% que supera a maioria dos SUVs tradicionais. E em testes de estabilidade dinâmica, não houve nenhum incidente de capotamento. Esse risco de capotamento calculado em 12,4% coloca a Cybertruck entre as picapes mais estáveis que a NHTSA já avaliou. Até segunda-feira, o rastreador de Robotaxi está em 86 em Austin 196 na Bay Area. Mas lembre-se, não devemos ter o mesmo nível de confiança nos números da Bay Area que temos nos números de Austin. O motorista de IA viajou para Austin para pegar um robotáxi sem supervisão e confirmou: conseguir carona sem supervisão depende mais das rotas. Ainda está disponível apenas em uma pequena área geográfica, então se você sair dela, receberá uma carona supervisionada toda vez. Ok, vamos olhar para as pequenas diferenças aqui. Isso é no meu trabalho na TV. Vi fotos iniciais das lavadoras frontais que pareciam improvisadas, mas essa parece bem mais refinada. Uau, uau, uau. Apesar das alegações da Tesla de que esses são exatamente de produção, tem essa coisa preta enorme aqui que eu estava morrendo de vontade de saber o que é. Nesse sentido, acho que podemos ter uma confiança razoável de que é GPS e ou comunicação com as operações remotas. E não é Starlink, como muita gente tem sugerido. Você quer que eu tente abrir daqui? Ok? Eles já resolveram o problema em que, estava me deixando entrar no lado do motorista. Eu sei que todo mundo tem perguntado. E as maçanetas internas das portas? Vamos tentar. Funcionou, beleza. Então, na verdade, eu achei que talvez eles tivessem só desabilitado isso pelo tipo... Eles desabilitaram o controle físico da porta, mas não desabilitaram, devem ter desabilitado só o lado de fora. Posso usar a seta? Eu adorei essa ideia, tentar aí. Agora que paramos, vamos ver. Não, nada, nenhum deles. Não, acho que não. Quer dizer, eu posso tentar. Não, nem mesmo a buzina. Até onde você consegue baixar a janela? Elas mal desciam. Pra mim, da última vez. É isso. Mesmo atrás. É isso, e novamente acho que depende muito de onde você está chamando esses carros. Mas ele disse que hoje eles estavam com 85% das viagens sem supervisão, 6 de 7.
e supostamente recebemos um relato de alguém que trabalha no campo da direção autônoma. Eles disseram: "Eu experimentei o FSD da Tesla agora. O que eu devo fazer da vida?" Estava testando para comparar e disse: "É chocante que uma tecnologia tão instável já esteja em produção em massa. Tudo o que fizemos até agora parece brincadeira de criança." Até nosso chefe de departamento temia que permitir aos membros usarem o FSD pudesse destruir a moral da equipe. Após voltarem da experiência com a Tesla, os funcionários, meio em tom de brincadeira, meio sério, perguntavam: "E agora, o que fazemos?" E parece que esse indivíduo trabalha na Coreia, eles disseram. Uma coisa é cristalina: a Tesla já atingiu esse nível de tecnologia na fase de produção em massa. A diferença entre desenvolvimento e produção em massa é enorme, como entre o céu e a terra. Por isso, agora questiono seriamente se podemos alcançar o FSD da Tesla, que já iniciou produção em massa e está avançando ainda mais. Faz uma semana que andei no FSD e ainda não consigo me concentrar no trabalho, minhas mãos não se movem. Isso é música para nossos ouvidos, mas sempre mantenho certo ceticismo com contas anônimas. Além disso, se você trabalhasse no setor de autonomia, aproveitaria qualquer chance de testar toda a concorrência sempre que possível. E eu sei que o FSD na forma atual não está disponível na Coreia do Sul há tanto tempo, então acho que esse fato daria alguma credibilidade a esse relato. E Milan Kovacs apareceu do nada, ele que trabalhava na Tesla como vice-presidente do Optimus. Dizer que o FSD é supervisionado é absolutamente impressionante. Até agora, as pessoas ainda não percebem isso, até terem a chance de experimentar a versão mais recente. Ainda acho curioso que, para quem assiste ao Electrified sempre, isso já é notícia velha, enquanto para nós é só mais uma segunda-feira. Mas para muitas partes do mundo, mesmo dentro dessa indústria, eles ainda estão tendo essas percepções e avanços de entendimento todos os dias. E o próprio site do Phil Dewan agora diz que ele é diretor de engenharia na Tesla IA, ou seja, em algum momento do mês passado, ele foi promovido de engenheiro de software principal do Autopilot para diretor de engenharia do Autopilot. A Tesla lançou uma nova página de ofertas na Índia, para clientes que querem trocar veículos a gasolina por um Tesla. Usando a taxa de câmbio atual, esses clientes indianos economizam cerca de $3.300 americanos ao participar do programa. A Consumer Reports acabou de divulgar sua lista anual dos 10 melhores de 2026 e, em um resultado surpreendente, o melhor veículo elétrico foi o Tesla modelo Xpero. Não precisamos entrar em todos os detalhes do motivo, mas eles disseram que, mais significativamente, sua confiabilidade continua melhorando, tornando-o mais atraente do que nunca. Anteriormente, a Tesla dizia que para transferir o FSD para um novo veículo gratuitamente, você precisava receber o carro até 31 de março, mas agora a redação no site diz que basta fazer o pedido até 31 de março. Eu vi Sawyer apontar que a Tesla tem novos pedidos de registro de marca em relação ao Cybercab, já que a Tesla não pode usar essa expressão em certos estados. Então agora eles registraram também Cybercar e Cybervehicle, o que significa que sim, dependendo da localização, será chamado de Cybercab, Robotaxi, Cybervehicle ou Cybercar. Nas últimas 48 horas, Elon tem martelado esse ponto de que a SpaceX fez uma mudança estratégica. A empresa agora está oficialmente mudando seu foco principal para construir uma cidade autossustentável na Lua, disse Elon. Podemos conseguir isso em menos de 10 anos, enquanto Marte levaria mais de 20. Só é possível viajar para Marte quando os planetas se alinham a cada 26 meses, o que leva 6 meses de viagem, enquanto podemos lançar para a Lua cada 10 dias com uma viagem de 2 dias. Isso significa que podemos iterar muito mais rápido para completar uma cidade na Lua do que uma cidade em Marte. Dito isso, a SpaceX também vai se esforçar para construir uma cidade em Marte e começar a fazer isso em cerca de 5 a 7 anos. Mas a prioridade principal é garantir o futuro da civilização, e a Lua é mais rápida. E falando sobre a Blue Origin, Elon disse que eles podem pousar algo na Lua antes da SpaceX. E tudo bem por mim, serei um dos primeiros a parabenizá-los. O essencial para o futuro é conseguir pousar milhões de toneladas de equipamentos e pessoas para criar uma cidade autossustentável na Lua. Talvez nós, quero dizer, a SpaceX, sejamos mais como a tartaruga do que a lebre por enquanto. Começamos devagar, mas vamos terminar bem. Com o tempo, descobrirei informações e novidades relevantes para nossos propósitos. Por enquanto, é isso. Elon compartilhou isso da Best Jaiso, dizendo que a Space quis entrar no ramo de lançadores eletromagnéticos usando tecnologia da Tesla vai ser insano. A Lua vai se tornar a plataforma de lançamento para a colonização de Marte. Elon ainda não compartilhou detalhes sobre esse lançador de massa na Lua. Por enquanto, só podemos especular que esse sistema de entrega de carga depende de catapultas eletromagnéticas.
Isso não funcionaria bem na Terra por causa do arrasto atmosférico, mas na Lua, onde não há atmosfera, você pode ter esse dispositivo, que praticamente dispara em sequência esses data centers de IA movidos à energia solar para a órbita. Ferrari compartilhou algumas novas imagens sobre seu primeiro veículo totalmente elétrico. Eles estão chamando de Luz e vai ser um carro de 4 lugares. Dizem que ele chega a 60 milhas por hora em menos de 2,5 segundos, vai ter 4 motores elétricos. O pacote de baterias terá 122 kWh brutos e será capaz de alcançar 330 milhas de autonomia pelos métodos de avaliação europeus. Então, podemos considerar algo em torno de 270 milhas no ciclo da EPA. E por enquanto, a Ferrari ainda não anunciou uma data para o lançamento desse veículo. E Johnny Ives, que esteve envolvido no design do interior, meio que deu uma indireta para a Tesla, segundo ele. Quando tudo é plano, você para de absorver as informações? Nós usamos. Discutindo no telefone sobre o iPhone para solucionar a falta de espaço para todos os botões em um carro. Essa é a tecnologia errada, repetindo o caminho dos outros fabricantes tradicionais. A Stellantis anunciou recentemente um prejuízo de 26 bilhões de dólares americanos e redução no valor do negócio de veículos elétricos. Veremos empresas de 100 trilhões de dólares até 2030. SpaceX pode abrir capital ou se fundir com a Tesla. Será possível ver empresas valendo dezenas ou até 100 trilhões de dólares. O que você acha? Sim, é interessante o que ele comentou. Eu consigo ver convergências entre minhas empresas que eu não esperava. E nós já vínhamos dizendo isso há algum tempo. Porque no mundo da IA, o que você precisa ter para vencer? Você precisa ter dados proprietários e pensar em todos esses dados proprietários. Ele tem diferentes tipos de dados proprietários. Tesla, a linguagem da estrada, Neuralink, multiômica, espaço de dados. Ninguém mais tem esses dados. X, ninguém mais tem esses dados também. Eu consigo ver, sim, 100 trilhões. Acredito que isso ocorrerá devido à convergência. Você pode ver uma empresa de 100 trilhões de dólares até 2030? Eu acho que pode haver. A principal candidata é a Tesla, pelo motivo que acabei de dizer. Claro, Elon respondeu, não é impossível, mas quero deixar claro. Ele também afirmou, é preciso muito trabalho e sorte para isso ocorrer. Só digo que não é impossível. As ações da Tesla fecharam o dia a 417 dólares e 32 centavos, uma alta de 1,51%, enquanto 0,77%. O volume ficou 13% abaixo da média. Para apoiar o canal e recuperar sua privacidade, veja o Surfshark no link abaixo e ganhe meses grátis. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.